A última batalha começou. Vamos ler, irmãos, a partir da página 47. O livro é Fundamento da Educação Cristã. Estou a ler Ellen White. Página 47. O subtítulo é Pensamento sobre Educação. A expressão, vamos lá. Nenhuma obra já empreendida pelo homem requer maior cuidado e habilidade do que o devido ensino e educação dos jovens e das crianças. Não há influências tão poderosas como as que nos cercam em nossos primeiros anos. Continua. Diz o sábio, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A natureza do homem é tríplice, e o ensino recomendado por Salomão, desse texto de Provérbios 22, abrange o devido desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais. Para poderem realizar corretamente essa obra, pais e professores devem compreender eles mesmos o caminho em que a criança deve andar. Isso envolve mais do que o conhecimento de livros ou aprendizado das escolas. Abrange a prática da temperança, da bondade fraternal e da piedade. O desempenho de nossos deveres para com nós mesmos e para com os nossos semelhantes e, acima de tudo, o nosso dever para com Deus. Eu vou terminar aqui. Deve o ensino das crianças ser dirigido num princípio diferente do que governa o ensino das pessoas ou dos animais irracionais. E o texto vai indo. Queridos, eu li uma citação conhecida por muitos sobre a base do tipo de filosofia que nós devemos usar para a verdadeira educação. A expressão filosofia dá a ideia do tratado do conhecimento que nós temos a respeito de algo. Aqui, como assunto que nós estamos a abordar é sobre verdadeira educação, então nós vamos aprender qual é o método apropriado que o movimento adventista começou a usar sobre esse quesito. Sabe-se, irmãos, na história da Bíblia, no livro de Josué faz uma abordagem muito bela. No capítulo 24 do seu livro, enquanto Josué oficiava, ele estava fazendo a despedida do seu ministério, porque estava quase à sua morte, ele enfrentou o povo de Israel sobre um tratado importante. O tratado foi qual? Ele disse o seguinte, face à realidade idolátrica, face à realidade do ensino das nações vizinhas, porque se os irmãos verem a geopolítica da altura, vocês vão entender que o povo de Israel tinha relações com outros povos. E essas relações, muitas vezes, são relações políticas, relações econômicas e relações sociais. Mas o que Deus proibia desde o Shema, no Deuteronômio, no capítulo 6 até o capítulo 8, eram relações de afetividade e relações pessoais ou relações religiosas. Deus proibira ao povo, a sua nação israelita, a não se unir em casamento com as nações idólatras. Como, identicamente, Deus havia proibido Israel a não fundamentar as mesmas crenças que aqueles povos idólatras tinham. Deus havia fundamentado para o seu povo uma filosofia padrão de que o povo de Deus deveria andar desta forma e não da forma das nações ímpias. Como no caso, vocês sabem que o Antigo Testamento diz que aqueles homens, tipo dessas nações, além do Jordão, como a nação dos Ferezeus, dos Girgazeus, dos Filisteus, dos Amorreus, todas aquelas 7 nações de Canaã, vocês sabem que eles tinham por princípio de agarrarem os seus próprios filhos gerados por eles mesmos e passarem a quê? A fogo. Existia um deus lá na altura chamado Moloque, uma representação de um demônio, onde essas pessoas levavam os seus filhos eram sacrificados como um incenso, como um holocausto para esses deuses. Mas Deus, no conteúdo da filosofia judaica que ele havia estruturado na escola dos profetas, ele havia argumentado um padrão específico. E disse, segundo as normas da Torá, nenhum judeu terá por autoridade de passar o seu filho ao fogo.
Então, a filosofia que Deus havia implementado para a nação de Israel, como uma filosofia básica de educação, era uma filosofia com centro na família. Por isso, irmãos, vocês vejam um trecho bonito no livro do Apocalipse, quando fala a respeito da igreja de Laodiceia. O verso 20 e o verso 21 tem um paralelo bonito. Eu estou a usar uma símile de comparação para voltarmos ao nosso assunto. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabem por quê que a expressão desse texto do convite de Cristo aplica-se não no período do matabicho, nem no período do almoço, mas no período do jantar? Porque a família judaica, irmãos, eles logo começavam a trabalhar às 6 horas, aquela primeira hora do dia. E mais na hora noturna, lá na hora do jantar, eles reuniam toda a família, tanto a família pequena como a família alargada, para a ceia. E Cristo havia deixado essa ordenança no Antigo Testamento de que o pai e a mãe, sentados, deveriam dar a devida instrução nos seus filhos. Então, o padrão da verdadeira educação estabelecido, a filosofia estabelecida do Antigo Testamento, é a ideia de que deve-se dar ênfase à família. O pai deve fazer aquilo que Deus, conforme disse aqui o irmão Enoque de manhã, fazia com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus era o professor, Adão e Eva eram os alunos. Então o pai é uma representatividade, porque ele não é, quando fala muito na questão de pais e professores, às vezes nem sempre é um professor de uma escola. O pai também pode se pôr na questão de professor, de um educador dos seus filhos. Então o pai tem essa função de instruir o filho no caminho do Senhor. E, irmãos, pegando essa citação que nós acabamos de ler aqui do livro de Josué, vocês entendem que Josué, ao despedir, ele disse claramente no capítulo 24, no versículo 15, viu a questão da nação e viu o perigo que havia de entrar sobre a idolatria, um novo fundamento, uma nova filosofia de vida, e ele olhou a nação e viu os perigos futuros. E disse o seguinte: se vos parece mal servir ao Senhor, escolher hoje a quem? A quem sirvais. Mas ele disse: eu e a minha serviremos ao... Sabe por que ele primeiramente fala eu, depois fala minha casa? É porque o pai é o quê? Cabeça. É o cabeça da família. É a representatividade de quem? De Deus. Então ele disse praticamente: eu e a minha casa serviremos ao... Esse é um ministério, o ministério familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto bíblico está fazendo uma comparação de que se o pai não servir ao Senhor com a sua família vai entrar na idolatria, conforme aqueles povos haviam entrado. Uma ênfase. Amados, aqui no capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 31, o texto diz o seguinte. Atenção no texto. São só 30 minutos. Verso 31. Diz assim o texto: serviu, pois, prestem atenção na ênfase do versículo 15 do capítulo 24 do Ministério Familiar, vejam o padrão de filosofia e vejam o resultado no versículo 31 do capítulo 24. Diz assim o texto: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de... Josué. Vocês estão a ver o resultado? Está querendo dizer que quando nós colocamos em prática a verdadeira filosofia da educação, vem os resultados que? Positivos. E os resultados positivos é que toda a terra sirva a quem? Ao Senhor. Tanto os pequenos quanto os grandes, toda a terra deve servir ao Senhor. Filosofia correta da educação vai dar resultado de que a terra vai servir ao Senhor. Então é aqui. Eu, quando li pela primeira vez esse texto, irmãos, eu fiquei, parece que na Bíblia parece que está a dar uma mente toda, todos serviam ao Senhor. Todo mundo serviu ao Senhor. Mas quando você vê logo no capítulo 1 de Josué, você começa a ver já agora as idolatrias, as apostasias e outras coisas. Então, irmãos, aqui está claro a dizer que Josué usou um tipo de filosofia. Agora, nos nossos dias, o movimento adventista, qual é o tipo de filosofia correta de educação que o povo deve usar para que toda a terra sirva ao... Porque, irmãos, nós estamos a ver na construção da educação dos nossos dias. Não é simplesmente a escola de Oxford, a escola de Cambridge,
ou outras escolas renomadas no mundo que estão sobre o sistema legislar romano. Quando você fazer uma história clássica a respeito do sistema romano de educação, você vai entender algo. No tempo em que Pompeu começou a fazer as cruzadas nas guerras contra os Seleucidas da Grécia, porque, irmãos, houve um movimento em Israel chamado os Macabeus. E esses Macabeus, que era um movimento que faziam revolta contra o Império Grego, porque eles diziam não simplesmente sobre a questão da autoridade do Império Grego, porque naquela altura o Império Grego estava fragmentado simplesmente por duas vias, o Império Ptolomeu do Egito e o Império Seleucida da Síria. Então, como o Império estava dividido, a educação também grega estava desfragmentando. E os Seleucidas fizeram um ataque à Palestina. Palestina, na altura, é aquilo que nós chamamos hoje de Israel. Então, irmãos, eles fizeram um ataque à Palestina. E o ataque que eles fizeram à Palestina, o mesmo também fizeram os Ptolomeus do Egito, estabelecendo aquilo que nós conhecemos como a Biblioteca de Alexandria no Egito. E o Império Grego agora começou a meter dinâmicas de novo tipo de educação. E essas dinâmicas de novo tipo de educação que eles propuseram são as dinâmicas que normalmente nos nossos dias se estudam nas escolas. E, irmãos, se você analisar, quase tudo aquilo que nós estudamos nas nossas escolas atualmente é uma dinâmica introduzida lá no tempo dos imperadores seleucidas da Síria. Os irmãos sabem que, segundo a dinâmica histórica, no ano de 1859, apareceu um homem lá em Londres chamado Charles Darwin e ele escreveu um livro chamado Origem das Espécies. E ele, quando escreveu esse livro chamado Origem das Espécies, ele fez com que o homem voltasse numa ideia de que o homem saiu de, ele chama de partículas menores até unidades superiores, dizendo de que o homem passou a evoluir. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçarmos o nosso estudo de acordo com a tua vontade. Queremos pedir, querido Pai, a tua proteção, queremos pedir o perdão de nossos pecados e que os teus anjos possam estar aqui nos acompanhando na continuação da exposição da tua palavra. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme eu estava, irmão, mencionando, um aspecto importante do ensino, que nós consideramos como um ensino falso em nossos dias, que já foi considerado como um ensino falso nos dias anteriores. Eu estava abordando a respeito, irmãos, de Charles Darwin, com o seu grande cúmplice, o grande amigo de Charles Darwin, Thomas R. Huxley, que eu tenho um livro de Roger Mornian, um outro livro que não é aquele que fala sobre a viagem ao sobrenatural, mas é um livro onde conta as experiências, Mornian conta as experiências desses homens, de como é que eles realmente começaram a fazer a base para o seu ensino sobre a teoria da evolução, mostrando de que em épocas anteriores eles tinham como uma base de ensino fazer com que Deus fosse apagado da história. Porque os irmãos sabem que, segundo a história, o papado, quando foi eliminado no ano de 1798, porque surgiu uma nova filosofia na altura, uma filosofia idealista, e essa filosofia idealista medieval, que era uma filosofia defendida pelo reino da França, através da Revolução Francesa de Napoleão Bonaparte, fez com que o ensino mudasse um bocadinho a estrutura. De que forma? Se bem me lembro, creio que muitos irmãos aqui já ouviram falar da época do Renascimento. A época do Renascimento, provavelmente no final do século XIV para o começo do século XV, quando se começou depois as cruzadas no mundo e começou aquele processo que nós chamamos como processo da colonização. Vocês sabem que Satanás, como via que na Europa e uma boa parte também da Ásia Menor, estava se levantando certos grupos que estavam a combater a falsa ideologia de Roma com seu falso ensino. Aí Deus, levantando esses homens que começaram a combater, como Lutero e outros que começaram a vir com as novas classes, principalmente as classes lá no norte da Europa, as classes na Boêmia, na Morávia e as classes também lá na Alemanha, em Worms e Württemberg, começou a vir agora um novo sistema de ensino. E esse novo sistema de ensino é fazer com que as pessoas se voltassem às escrituras e que Deus fosse o centro, tanto das crianças como dos jovens. Os jovens deveriam voltar para as escrituras. E na altura até os teólogos latinos criaram uma norma chamada sola
Escritura, dizendo de que a Escritura e somente a Escritura deve ser o foco e que a verdadeira educação deve se basear, a princípio, nas Escrituras. Vendo Deus pelas Escrituras, conforme foi nas escolas dos profetas do passado, lá em Kiriat Jearim, em Ramá, nas escolas dos profetas dos passados, lá se ensinava a Escritura, a poesia, a música, a arte manual, e Deus levantou esses homens no século XV e XVI para fazer com que aquilo que se fazia lá no passado também se fizesse como padrão nesse século. Mas Satanás, irmãos, na época do Renascimento, há um livro que eu já li, de um autor holandês chamado Erasmo de Roterdão. Ele, irmãos, diz que na época do Iluminismo, do Renascimento, quando a arte foi retirada de Roma, quando a ciência estava sendo retirada de Roma, quando a religião estava sendo retirada de Roma, Roma estava a ver que estava a perder tudo. Foi ali, irmãos, eles no princípio criaram a legislação dos Cavaleiros Templários. Depois, por Inácio de Loyola, criaram movimentos jesuítas. Eles queriam fazer com que o mundo se voltasse a quê? A eles. Porque, irmãos, sabe-se que a ciência na altura medieval estava sobre Roma. E eles agora queriam criar alguma coisa. E Roma, irmãos, numa maneira muito estratégica, não quero escandalizar a ninguém, vocês sabem que para o princípio da entrada do idealismo, que é aquela teoria de esquerda, aquela teoria dizendo de que Deus fica para fora, foi um programa criado pelos próprios romanos? Fica como pergunta. 10 minutos, né? Então, irmãos, eles criaram esse movimento, apresentaram o primeiro movimento, que na profecia de Daniel nós consideramos como o Reino do Sul, um movimento de esquerda. Criaram esse movimento para fazer com que Deus se apagasse da verdadeira essência, da verdadeira educação. Satanás, irmãos, criou um processo gradualismo de falsa filosofia. Tirou, como Roma foi banida, foi batida, teve uma ferida mortal, então ele criou uma nova metodologia para fazer com que os homens não se focassem no ensino da verdadeira educação. Criou uma falsa ciência, onde retirava Deus da história. E apareceu esses homens, como Charles Darwin. Apareceu depois em África, com a teoria do panafricanismo de 1900 até 1912, apareceu aquilo que nós conhecemos como panafricanismo progressivo. Onde, irmãos, apareceram teóricos fundamentalistas históricos em África que fizeram com que Deus também se banisse da onde? Da história. E veio, irmãos, até os dias atuais, um falso ensino, uma falta de filosofia de educação, onde se retirou a palavra de Deus do ensino. Então, irmãos, Deus levanta um povo, e este povo é o povo adventista, o movimento adventista, para fazer com que esta grande verdade da verdadeira educação, da verdadeira filosofia da educação, voltasse entre nós. Que o verdadeiro padrão voltasse no seio de nós. Porque Satanás fez todos os possíveis para que essa filosofia verdadeira caísse por terra. E o que ele fez? Prosperou. Mas agora Deus vai levantar um povo, irmãos, para fazer com que a verdadeira filosofia, foco no verdadeiro ensino cristão, volte no nosso seio. Mas devemos usar, irmãos, metodologias apropriadas. Eu quero ler um trecho aqui no livro de Isaías, no capítulo 8. Isaías, irmãos, o capítulo 8, o versículo de número 17 e 18, o texto diz o seguinte, é uma profecia típica sobre os reinos de Israel e da Síria. Mas nós vamos fazer, irmãos, uma aplicação dela. Diz o verso 17. Começa no verso 16, para nós vermos o sentido, a ênfase da mensagem de Isaías. Diz: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Atenção nessa citação. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Meus discípulos. Vocês sabem, irmãos, que quando nós estamos a falar de selo ou selar alguma coisa, se sela onde? Na fronte. Na consciência. E agora o verso 17 diz: e esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei. Aqui a situação do povo de Israel era uma situação completa, de uma completa apostasia. Mas Deus, irmãos, estava fazendo um pacto de restauração do verdadeiro fundamento. Liga o testemunho, sela a lei. E depois dessa promessa, e o verso 18 culmina dizendo:
eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isso, irmão, só será possível. Você só vai apresentar os filhos que te deu o Senhor. Só será possível através do versículo 16. Porque você ligou o testemunho e selou a lei. Então, irmãos, Deus deseja, nesse tempo em que estamos vivendo, aplicar para que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, apliquemos metodologias essenciais, metodologias apropriadas, para que nós combatamos, irmãos, a falsa filosofia de educação. Nas nossas escolas, irmãos, vou ser sincero com vocês, eu já fui professor há muito tempo, fui professor de história, fui professor de filosofia, fui professor de geografia há muito tempo. Vocês vejam na escola, irmãos, às vezes na hora de estudar o racionalismo filosófico, você consegue encontrar, estás a ler os livros, mas você sabe que os livros, irmãos, estão a te levar a um tipo de divindade estranha da verdadeira divindade. E os jovens, irmãos, diz Ellen White, que os jovens, não ensinamos os jovens a proibi-los de que eles não vão a quê? Às escolas. Porque se eu dizer aqui, irmãos, que os jovens não vão às escolas, eu estaria também no extremo da verdadeira educação. Mas conforme eu disse logo de manhã, primeiramente, irmãos, antes de nós enviarmos os nossos jovens para as escolas para aprender um princípio, uma filosofia talvez diferente daquilo que como povo, como movimento temos nos ensinado, primeiramente o jovem deve aprender o primeiro passo, a conversão. O homem deve se converter, deve ser justificado. E o segundo passo? Não, a conversão tem lá dentro o arrependimento. O segundo passo, a formação do... Primeiro passo, irmão, a conversão, e o segundo passo, a formação do caráter. Só assim o desenvolvimento do intelecto. Então, irmãos, logo, um jovem preparado, entenda, um jovem preparado, um jovem convertido, a formação do caráter com base na santificação e com as verdadeiras filosofias cristãs de ensino, esse jovem estará habilitado. Por mais, irmãos, que tem sido desencorajado face ao falso ensino que se tem se dado ultimamente em muitas escolas. Então, irmão, a verdadeira filosofia da educação tem como foco a palavra de Deus, tem como foco a elevação do homem, tem como foco o desígnio da imagem e da semelhança de Deus entre os homens. E, irmãos, creio que existe vários tipos de filosofias de ensino que talvez aqui eu deveria dar mais abordagem, como a filosofia africanista, como a filosofia romana e como outros tipos de filosofia de estudo, mas infelizmente por causa do tempo vamos ficar pelas perguntas. Então, irmãos, eu agradeço acima de tudo a vossa atenção e creio que talvez nas perguntas tudo aquilo que vocês viram que talvez não foi abordado ou então alguma coisa que foi abordado e deixou uma certa dúvida, em humildade nas perguntas, Deus nos ajuda para que nós possamos responder. Deus abençoe a todos. Até a última batalha.